Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade à aula passada que nós vimos problemas ambientais. Então, hoje nós vamos ver a aula sobre problemas ambientais, parte 2. Eu sou a professora Jamaica Kelly, essa é a nossa disciplina de Geografia e vamos então ao nosso pré-ENEM. Bom, só lembrando, quando a gente fala de problemas ambientais, a gente está falando relacionado à atividade humana, que vem causando diversos problemas ao meio ambiente, que prejudicam a vida no planeta e interferem nas dinâmicas naturais da Terra, sendo um dos assuntos mais cobrados nas provas, nas avaliações, principalmente do Enem. Bem, a gente viu na aula passada que muitos desses problemas ambientais causados pelo homem vão gerar alguns desequilíbrios ao meio ambiente. E nós vamos dar continuidade, vamos ver alguns desses desequilíbrios hoje. Por exemplo, um dos desequilíbrios ambientais causados aí pela ação humana é o que a gente chama de chuva ácida. Esse problema está diretamente relacionado à poluição do ar. Lembrando que na aula passada a gente viu um pouco sobre as causas da poluição do ar. Bom, vocês vão ver aqui nesse esquema, chuva ácida, que diz o seguinte: chama-se de chuva ácida qualquer chuva com pH menor que 5 e 6 e composta por altos níveis de ácido sulfúrico, nitrico e nitroso. Esses são ácidos resultantes de concentração de poluição, alta concentração de poluição. Então, olha que interessante o esqueminha aí. A gente vai ver, por exemplo, as causas da chuva ácida. As causas são justamente a liberação de gases decorrente aí da queima de combustíveis fósseis e uma das causas naturais também pode ser as erupções vulcânicas. Bem, quais vão ser as consequências? A gente vai ter como consequência da chuva ácida as alterações químicas no solo e na água. Então pode ocorrer mortes de animais e plantas e o surgimento principalmente de doenças respiratórias, além de corrosão de estruturas metálicas. Bem, então, só para resumir, a chuva ácida ela é causada principalmente pela poluição do ar, já que a acidificação da água da chuva ocorre por meio de reações com óxidos ácidos presentes na atmosfera, tá? Então, esse é um problema ambiental ligado, como eu falei, à poluição do ar. Bom, outro problema ambiental, outro desequilíbrio causado pelos problemas ambientais é o efeito estufa. O que é o efeito estufa? É um processo natural e muito importante aí para a manutenção da temperatura do planeta e assim permite a presença da vida na Terra. Contudo, em decorrência também da poluição, também da queima de gases, o efeito estufa ele é intensificado e ocasiona o que a gente chama de aquecimento global, que por sua vez é algo extremamente prejudicial ao planeta. Então, aqui a gente vai ver um esqueminha do efeito estufa. Olha que interessante, pessoal. Como eu disse, o efeito estufa ele é algo natural da Terra, porém, com altos índices de poluição gerados principalmente pela queima de combustíveis, a gente tem aí esse efeito ocorrendo de forma negativa. Por exemplo, esse esquema está dividido, como vocês vão observar, em parte 1, 2 e 3. Bom, na parte 1, a gente tem o efeito aí da radiação solar, que atravessa a atmosfera, né? A maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre, aquecendo-a, né? Já na parte 2, a gente vê o seguinte, a parte 2 diz respeito aí à parte da radiação solar, que é refletida de volta para o espaço pelas nuvens e pela superfície terrestre.
Bem, lá na parte 3, onde vocês vão ver o esquema que está com uma seta vermelha, vocês vão observar o seguinte: aqui é parte da radiação infravermelha, ou seja, o calor é refletido pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço, ou seja, ele não volta, pois é refletido de novo e absorvido aí pela camada de gases, principalmente causadas pelo efeito estufa. Logo, o efeito estufa vai provocar o aquecimento da superfície terrestre e, por sua vez, causar aí o que a gente chama, tá, de aquecimento global, conforme vocês podem aí ver na imagem, ok? Bom, o aquecimento global é um problema ambiental, como eu já disse, fruto da emissão exagerada de gases, tá, de efeito estufa, como por exemplo o CO2. E esse CO2 ele é liberado principalmente pela indústria, ele também é liberado através do desmatamento, feito aí pela queima de combustíveis fósseis no setor automobilístico. Então as queimadas também são geradoras desses gases que vão causar o aquecimento global. Dentre as principais consequências do aquecimento global, a gente pode destacar o derretimento das calotas polares, conforme a gente vê aqui na imagem. Olha que interessante, o que vai resultar aí no aumento também do nível da água dos oceanos. Outros impactos significativos relacionados ao aquecimento global podem ser aí o aumento nos índices de incêndios e a perda da biodiversidade, além da acidificação dos oceanos e também a desertificação de biomas. Lembrando que nós já vimos aulas aí sobre os biomas e, infelizmente, o aquecimento global ele vai trazer vários riscos a esses biomas. Bom, agora nós vamos falar de um outro problema que é muito recorrente aí nas provas do Enem, o que a gente chama de ilhas de calor. Bem, o que é as ilhas de calor? Acompanhe comigo o esquema. Esse é um problema ambiental que vai ocorrer principalmente na zona urbana e que vai apresentar maior temperatura quando comparada ao ambiente rural. E esse efeito está relacionado à retenção de calor, principalmente pelo asfalto e a dificuldade de circulação do vento devido às construções e também devido à poluição atmosférica. Então, professora, o que seria as ilhas de calor em resumo? A pouca vegetação faz com que as cidades fiquem cada vez mais quentes e que as áreas rurais, por exemplo, ao redor. Então, é basicamente isso. As ilhas de calor elas são formadas principalmente, como eu disse, em ambientes urbanos. Conforme vocês vão observar na imagem, a gente tem uma área de floresta e a gente tem uma área de construções. Olha que interessante essa área, por exemplo, que está dentro desse perímetro vermelho. Aqui a gente vê, por exemplo, a presença de asfalto, de prédios. Logo, as ilhas de calor, o que o esquema mostra? Que essa área, por exemplo, representada pela cor vermelha, tende a apresentar temperaturas maiores que a área, por exemplo, ao seu redor, onde nós podemos, por exemplo, ver a presença de vegetação. Olha que interessante. Então, isso é o que nós chamamos de ilha de calor, ok? Bom, outro problema também causado aí pelas questões ambientais, também causado pela ação do homem, é a chamada inversão térmica. A inversão térmica consiste na dificuldade dos ventos circularem na atmosfera terrestre, ocasionado aí pela poluição do ar. Então, é um fenômeno que ocorre principalmente em grandes centros urbanos ou até mesmo em locais com expressiva atividade industrial. Aqui vocês vão ver um esqueminha no slide, representados aí pelo número 1, 2, 3 e 4. Então, para resumir a inversão térmica, vamos lá então aos pontos. Olha só, o ponto 1. O que a gente percebe aqui no ponto 1? Normalmente, as camadas inferiores da atmosfera são mais quentes do que a superfície. No ponto 2 diz o seguinte: o ar quente menos denso sobe carregando os poluentes, sendo substituído aí pelo ar frio. E no 3,
em determinadas épocas do ano, as camadas inferiores podem ficar mais frias do que as camadas superiores. Isso é o que a gente chama de inversão. Logo, a gente tem no ponto 4 a consequência. Qual vai ser a consequência? O ar não vai conseguir circular verticalmente e a concentração de poluentes vai aumentar na atmosfera, formando um manto de poeira bastante concentrada. E é justamente o que a gente vê, por exemplo, na imagem. Bem, a imagem está distribuída em duas partes, conforme vocês podem ver. Bem, a primeira fala, por exemplo, o fluxo normal. Então, o ar frio e o ar quente. Mas olha o que acontece na inversão térmica na segunda imagem. Na inversão térmica, a gente tem, por exemplo, o ar frio embaixo e o ar quente em cima. É justamente o que faz menção ao nome, inversão térmica, ok? Bom, outro problema causado pela ação humana, esse problema é chamado de eutrofização. Aqui tem um esqueminha para vocês observarem como que funciona a eutrofização. Ele é um fenômeno que ocorre no ambiente aquático, ou seja, ele ocorre na água, e ele ocorre justamente devido ao aumento de nutrientes da água provenientes da deposição de esgotos domésticos em rios, lagos, oceanos, que vai ocasionar o crescimento de algas na superfície, tá? E qual vai ser a principal consequência? A morte de ecossistemas. Olha que interessante o esqueminha da eutrofização. Então, a gente tem a eutrofização, em resumo, é o aumento da concentração de nutrientes no ecossistema aquático. Qual a principal causa? Lançamento de esgoto. E ele vai provocar o quê? Crescimento excessivo de algas e plantas aquáticas, tá? Isso tudo vai provocar o que a gente chama de bloqueio da entrada da luz. Então, a gente pega o esqueminha, vem aqui para a imagem e vocês vão observar, por exemplo, que a coloração da água nesse ambiente mudou totalmente. Então, a gente também percebe que aqui é uma rede de esgoto e a gente percebe, por exemplo, que esse fenômeno é justamente a eutrofização, tá? Como eu falei, ele vai ocasionar, como eu disse, como principal consequência, a morte de ecossistemas. Então, olha que interessante, tá? Então, a gente tem o esqueminha e a gente tem a consequência aqui logo embaixo com a imagem. E olha a coloração dessa água, ok? Bom, a fim de combater todos esses problemas ambientais, todos esses desequilíbrios, a gente tem um plano, tá? Que é justamente chamado de desenvolvimento sustentável. Mas o que é o desenvolvimento sustentável em si? Também é um assunto muito recorrente no Enem. O termo desenvolvimento sustentável ele vai nascer aí em 1987, quando a Organização das Nações Unidas, preocupada com os riscos ambientais, com as políticas de industrialização mundial, vai intensificar o debate sobre a sustentabilidade e, com isso, lançou um documento. Esse documento foi chamado de Nosso Futuro Comum. Então, volto a repetir, o desenvolvimento sustentável, tá? Ele vem aí nascendo lá em 1987, ele vem sendo debatido desde essa época, porque o desenvolvimento sustentável em si, ele ainda está em construção, tá? Então, ele vem com esse debate e ele vem justamente alertar para os riscos ambientais causados aí pela ação antrópica. Pessoal, aqui na imagem a gente tem, por exemplo, os 3 pilares do desenvolvimento sustentável que vocês não podem esquecer, tá? No Enem. Então, quais são os 3 pilares do desenvolvimento sustentável? A gente tem, o que a gente chama de tripé, tá? Do desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem a questão ecológica, a questão social e também econômica. Então, ele é um padrão, tá, que vai levar em consideração esses 3 aspectos, repetindo o aspecto ecológico, ao meio ambiente, o aspecto social e também o aspecto econômico, e assim chamado de desenvolvimento sustentável, tá? Bem, em resumo, o objetivo, como eu disse, é justamente baseado na conservação dos recursos
E para isso é preciso usar os recursos de forma ponderada, ou seja, o seu esgotamento para que não faltem recursos para as futuras gerações. Então, é um uso consciente dos recursos naturais. A maior dificuldade da gente falar, por exemplo, sobre o desenvolvimento sustentável é justamente estabelecer meios de alinhar o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento social e o desenvolvimento ambiental, que, como eu falei, é o tripé do desenvolvimento sustentável, é a base do desenvolvimento sustentável. Esses três aspectos que vocês estão vendo aí no segundo parágrafo. Bem, além da preservação dos recursos naturais, o desenvolvimento sustentável também busca a melhoria da qualidade de vida da população. Então, é promover o desenvolvimento atual, pensando também nas gerações futuras. Agora nós vamos para uma questão. Essa questão ela é um pouco extensa. E vocês vão acompanhar essa questão comigo lá no livro A Prova Enem do ensino médio. É o nosso livro do primeiro ano, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E vocês vão ver essa questão na parte de geografia, lá na página 73. Bem, essa questão, como eu disse, é um pouco extensa. Vamos à leitura dela? Primeiro, aqui a gente vai ter que associar a coluna, tá? As colunas, aliás, A e B. Então, de um lado, nós temos coluna A. Do outro lado, nós temos a coluna B. Vamos à leitura, então, para tentar identificar cada um desses aspectos? É tudo sobre a aula. O número 1 diz: a área central das grandes aglomerações urbanas, com prédios, asfaltos, poluição, cimento, concreto, que apresentam temperaturas mais elevadas que a periferia ou as áreas arborizadas maiores. Então, ele está falando de um local que tem grandes aglomerações urbanas, prédios, asfaltos, e que vai fazer aqui, todas essas construções tendem a fazer aí a temperatura aumentar. Bem, o número 2 diz o seguinte: a emissão de certos gases, como CFC, agridem a camada de atmosfera que filtra os raios solares e, como resultado desse processo, a gente tem o aumento dos casos de câncer de pele que podem aumentar. É aquela questão de sempre sair e utilizar o protetor solar. O número 3, o aumento da presença de certos gases, como o carbônico e o metano, entre outros, retém parte da reflexão dos raios solares na superfície terrestre e por isso provocam aí a elevação da temperatura no planeta. Para tentar reduzir esse impacto ambiental, foi proposto um acordo conhecido como Protocolo de Quioto. Número 4, a emissão de gases como enxofre, nitrogênio, carbono e outros podem diminuir ainda mais o pH da água das chuvas e causar corrosão de materiais urbanos, inclusive estátuas e a morte da vegetação. Bem, número 5 é uma forma, tá? Forma de relação entre sociedade e natureza, capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Então, vamos enumerar essas colunas? Bem, coluna B, a gente tem a letra A, pessoal. Então, desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Número 5, é uma forma de relação entre a sociedade e a natureza, onde se pensa na geração, tá, futura, ok? Então, sem comprometer aí a capacidade de atender, tá, as gerações futuras. Então, o número 5 faz referência ao desenvolvimento sustentável. Bem, letra B, quando a gente fala, por exemplo, de efeito estufa. O que é mesmo o efeito estufa? Só lembrando, tá, pessoal? O efeito estufa, ele é causado justamente pela emissão de certos gases, como CFC, que agridem a camada da atmosfera que filtra os raios solares e, como resultado desse processo, a gente tem o aumento dos casos aí de câncer de pele. Então, o efeito estufa, a resposta correta é o número 2, ok? Bem, quando a gente fala então, letra C, ilhas de calor,
As ilhas de calor é o número 1, a área central das grandes aglomerações urbanas, com prédios, asfalto, poluição, cimento, concreto, que vão apresentar temperaturas mais elevadas comparado, por exemplo, às regiões periféricas ou áreas com vegetação. Então, e por último, a gente tem, por exemplo, tá? Aliás, penúltimo, a gente tem a chuva ácida. Bem, o que é a chuva ácida? Número 4, emissão de gases, tá? Como enxofre, nitrogênio, carbono, que podem diminuir ainda mais o pH das chuvas. Então, quando a gente fala chuva ácida, está relacionada à chuva. Número 4, tá? Podem causar aí a corrosão de materiais urbanos e até mesmo construções, tá? Metálicas, inclusive estátuas, além da morte da vegetação. Bem, e quando a gente fala sobre o buraco na camada de ozônio, qual o número que nos resta? A gente tem aí o número 3, ok, pessoal? O aumento da presença de certos gases, como o carbono, e o metano, entre outros, tem parte da reflexão dos raios solares na superfície terrestre, e isso vai provocar a elevação da temperatura no planeta, que é o chamado aquecimento global. E para reduzir esse impacto, foi proposto esse acordo conhecido como Protocolo de Quioto, onde os países eles geralmente tendem aí a discutir essas questões voltadas, tá? Justamente para esse impacto, para esse problema do aquecimento global. Bem, logo, vamos então à sequência correta? Vamos lá. Número 1, letra C. Número 2, tá? Letra E. Número 3, letra B. Número 4, letra D. E número 5, letra A. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo a sequência correta desse exercício, tá? A sequência correta vocês podem anotar aí, conforme está no livro. A sequência correta diz respeito à letra A, a sequência de números que tem na letra A. Vamos então repetir comigo. Número 1 vai ser a letra C. Número 2, a resposta é a letra E. Número 3 é a letra B. Número 4, letra D. E número 5 é a letra A. Então, a sequência de números corretos diz respeito à letra A. Esse é o gabarito da nossa questão. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero todos vocês na próxima aula e até mais.